Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a fé, né? É um tema que é essencial para mim, né? E eu acredito que deve ser para todo mundo, porque sem fé a gente fica sem chão, sem fé a gente fica perdido na nossa existência, porque a fé ela nos aproxima de Deus, né? Então, sem essa fé que nos aproxima de Cristo, que é o caminho que nos leva até o Pai, até Deus, e nos leva até o reino de Deus, nós estamos realmente perdidos, né? Mas a fé ela abrange um monte de coisas. A fé ela abrange muitos aspectos, né, da sua existência ou da sua falta de existência, né? Porque alguns não têm fé, dizem não ter fé por algum motivo, mas nós temos fé por um motivo, né? Então, eu gostaria de falar sobre um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, né? A Bíblia diz lá que Deus ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança, ou seja, através do novo nascimento que nós temos pela fé em Jesus Cristo, e nascemos de novo, como Ele mesmo diz na sua palavra, que é necessário que nós nascêssemos de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E quando Jesus conversa com Nicodemos, ele disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Mas através desse novo nascimento, nós temos uma viva esperança, né? E é interessante nós falarmos isso sobre a fé e essa esperança que temos. E a Bíblia diz que nós temos essa esperança porque Deus foi misericordioso conosco e promoveu em nós esse novo nascimento. E nós temos essa esperança porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, né? E a aplicação, ou seja, a maneira que isso influencia a nossa vida, ou a maneira que isso deveria influenciar nossa perspectiva da vida, ou a nossa prática de vida, e eu refletindo sobre essa aplicação, sobre essa prática, sobre aquilo que isso deve influenciar a nossa vida, eu me recordei do Salmo 126, onde esse salmo atribuído ao rei Salomão, ele faz algumas divisões ali nesse salmo, mas a primeira divisão, ele fala de um período onde o povo foi restaurado, foi retirado do cativeiro e trouxe de volta a sua terra, né? Então ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, né? Outras traduções dizem parecia um sonho, e aí ele diz então que os lábios dele se encheu de sorriso, a boca dele se encheu de sorriso, a alegria inundou o coração daquelas pessoas quando foram restauradas. E nós podemos também entender isso e aplicar isso à nossa existência. Quando nós, pelo sacrifício de Jesus, fomos restaurados, porque o povo de Israel, quando Salomão cita essa passagem, ele está falando de um período onde o povo era escravo numa nação estrangeira, servia a um outro povo, tinha a sua liberdade totalmente restringida. Eles foram totalmente aprisionados e sem a liberdade que Deus desejava para eles. E assim éramos nós, enquanto longe de Jesus. Éramos prisioneiros do pecado, escravo do pecado. Mas eu louvo a Deus porque um dia o Senhor restaurou a nossa sorte. Um dia o Senhor, por sua infinita misericórdia, Ele tirou o seu povo do cativeiro, e um dia o Senhor nos tirou também do cativo do pecado, do cativeiro do pecado. E como Salomão disse, que isso encheu o coração e o rosto do povo de alegria, isso parecia um sonho, ou ficaram como quem sonha, porque quem sonha tem esperança, e quem tem esperança tem alegria, porque ele sonha com aquilo que ele deseja alcançar, e ele tem ali fé e confiança de que ele pode alcançar. Essas duas aplicações das traduções, né, ficamos como quem sonha, ou parecia um sonho, elas para mim são bem parecidas, porque refletem essas verdades. Porque nós, enquanto escravos do pecado, nós não tínhamos esperança nenhuma, nós não tínhamos alegria, nós vivíamos muitas vezes desesperados, sem razão, sem entender a razão, ou sem encontrar uma razão para a nossa existência, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, enquanto escravo em outra nação. Mas um dia o Senhor, por sua misericórdia, também nos escolheu
e nos retirou do domínio do pecado. Isso ele fez por causa do sacrifício de Jesus, como está escrito lá em 1 Pedro. Através da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, foi gerada em nós essa viva esperança. E o rei Salomão, ele continua dizendo no Salmo, restaura, Senhor, a nossa sorte. Aí já é Salomão pedindo para que Deus, o Deus que fez aquele milagre para o seu povo no passado, para que Deus fizesse o milagre também no seu tempo. Salomão entendia que o mesmo Deus que fez o milagre quando tirou o povo da nação onde eles estavam cativos, era o mesmo Deus que podia responder à oração de Salomão. E talvez muitas pessoas que possam estar ouvindo, assistindo esse vídeo, possam estar na condição que Salomão estava. Numa condição onde precisava de um socorro do Deus Criador dos céus e da terra. E quando nós lemos lá que Jesus ele nos deu essa viva esperança através da sua morte e ressurreição, eu digo para você que Deus também pode dar a você uma viva esperança de dias melhores. Não somente de que você possa ter bons dias e dias melhores aqui nessa terra, mas também dias melhores na eternidade, que é o mais importante. Quando Jesus restaurou nossa sorte, quando Ele nos tirou do cativeiro do pecado e nos deu uma nova vida, e nessa vida uma viva esperança, nós temos agora a confiança de que um dia, tudo aquilo que passamos aqui, tudo que sofremos aqui, como mesmo disse o apóstolo Paulo, não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Essa glória, Paulo fala a respeito do céu, da eternidade, onde nós vamos estar na presença de Deus. Voltando para o Salmo 126, traçando um paralelo aí da realidade do povo daquela época, do Antigo Testamento, e trazendo para a nossa existência ainda, Salomão diz que pedia a Deus para que restaurasse a vida deles, assim como as correntes do Negueb ou do deserto, que esse deserto, ele de tempo em tempo, quando desciam as águas, essas águas criavam riachos ou até mesmo rios no deserto, e por onde esses rios passavam, gerava vida. Então, em lugares onde ali se olhava e só via areia e morte, de repente, por causa dessas correntes de água, você podia ver vida. As plantações, elas criavam vida. A existência daquele lugar era totalmente transformada por causa daquelas correntes. E é isso que Salomão fala. Ele pede a Deus que faça um milagre na vida do povo de Deus. E nós temos essa esperança, como Salomão tinha, de que quando Deus realmente restaura a sorte de uma pessoa, quando Deus chama uma pessoa para o seu reino, quando Deus se revela como Deus de salvação e um Deus de transformação na vida da pessoa, onde há morte, haverá vida, onde há desespero, haverá esperança, porque Deus trará vida através da presença de Deus em nós. As correntes que corriam pelo deserto do Negueb é a vida que flui de Deus para nossas vidas. O rio de água viva, que é o Espírito Santo, conforme o apóstolo João escreveu, aquele que cresce em Jesus, rio de água viva fluiria dentro de você. Esse rio de água viva, ele vai trazer vida, esperança, alegria, fortaleza, tudo isso em Jesus Cristo. A aplicação que nós temos que nos apegar na palavra de Deus, tanto no Salmo 126 quanto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, é que agora aqueles que estão em Cristo Jesus estão cheios de esperança, uma esperança que ela é viva, ela é ativa, ela é dinâmica e ela produz em nós essa confiança de que o Senhor está conosco. E tudo isso por sua misericórdia. Assim como Salomão, quando clamou a Deus, o Senhor também nos deixou escrito em Hebreus que nós devemos nos achegar diante do trono da graça e da misericórdia, para que Deus, ao seu tempo, ministre sobre nós o socorro no tempo oportuno. Eu não sei qual é o tempo que nós estamos passando agora, eu sei do meu, você sabe do seu, talvez você não saiba do meu, mas Deus sabe o meu e o seu. Deus sabe o tempo oportuno dessas correntes que vêm do deserto, que inundam o deserto, que formam rios no deserto, que geram vida. Deus sabe exatamente o tempo em que você precisa dessas correntes. Deus sabe exatamente quando você precisa ser restaurado, quando você precisa nascer de novo e ser cheio da vida de Deus e ser cheio dessa viva esperança. Cristo está sempre de braços abertos para nos receber e para produzir em nós um novo nascimento. Novo nascimento se dá pela fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício,
é através da nossa disposição de permitir que o Espírito Santo transforme nossa vida. Quando somos transformados pelo Espírito Santo, há em nós um novo nascimento. E quando nascemos de novo, nós somos cheios de uma viva esperança, porque sabemos que Jesus um dia morreu e ressuscitou. E quando ele morreu, ele pagou o preço pelo meu e pelos seus pecados. E quando ele ressuscitou, ele venceu o nosso último adversário que temos que enfrentar nessa terra, que é a morte. Então nós temos essa viva esperança de que a obra de Cristo ela é perfeita e ela é completa, tanto para esse tempo quanto para o tempo futuro na eternidade. E que essa convicção inunde o seu coração como as correntes do Negueb e enche a sua vida de esperança, fé e confiança no Senhor. E onde há desespero, onde há dor, onde há angústia, onde há tristeza, haja vida de Deus e haja esperança, haja paz e haja fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe, que essa palavra encontre repouso no seu coração e gere vida e transformação no seu espírito em nome de Jesus.